Olá, eu sou o aluno Bruno Henrique Paes, orientado pelo professor Dr. Daniel de Oliveira Mota, e o projeto aqui desenvolvido é a otimização do posicionamento de veículos autônomos no campus Cidade Universitária da Universidade de São Paulo. A motivação e a importância do projeto aqui se dão pelo aumento do nível de urbanização que ocorre de forma mundial. Até 2050, prevê-se que 2,5 bilhões de pessoas serão agregadas aos grandes centros urbanos. Então, ocorre uma demanda cada vez maior de infraestrutura nas cidades. Cada vez mais veículos circulam, o que geram congestionamentos e engarrafamentos. Baseado nisso, surge aqui o termo de Smart City, que é a gestão dos recursos de forma inteligente e sustentável, de maneira a gerar uma qualidade de vida maior para os cidadãos. E nesse contexto, alguns autores sugerem que os veículos autônomos serão grandes aliados para o transporte de cargas e de pessoas. Portanto, o objetivo desse projeto é utilizar os veículos autônomos como solução de mobilidade, e para isso a condição inicial é que sejam desenvolvidos modelos de simulação que usem localizações estratégicas, então o melhor posicionamento possível dos veículos, e identifiquem padrões de demanda para atender a necessidade de transporte de pessoas e de cargas. A metodologia empregada aqui baseia-se no termo City Digital Twin, o gêmeo digital. O gêmeo digital é um modelo 3D de uma cidade que prevê como essa cidade irá crescer e como as dinâmicas ali dentro funcionam. No nosso caso, a gente vai utilizar a dinâmica de mobilidade urbana. E para isso, mais especificamente, a gente adotou a dinâmica de táxis que atendem ao campus Cidade Universitária da Universidade de São Paulo. Para isso, foi modelado o sistema as-is, ou seja, 13 pontos de táxi atualmente dispostos ao redor da universidade para atender às solicitações ali existentes. Aqui na apresentação à direita a gente consegue ver os ícones que foram utilizados na simulação para projetar esse cenário, denominado cenário 1, que é como é disposto atualmente. Então a gente tem os departamentos, os pontos de táxi, as unidades de transporte e o destino final. O destino final aqui foi adotado como um destino fixo, que é a estação de metrô Butantã. Como funciona a dinâmica da simulação? Temos os pontos de táxis espalhados em torno da universidade que atendem às demandas. Quando uma demanda surge, essa demanda localiza o ponto de táxi mais próximo a ela e, existindo táxi disponível, esse táxi irá atendê-la. Se não houver táxi disponível, a demanda continua procurando o ponto de táxi mais próximo com o táxi disponível para que ela seja atendida. O táxi, então, vai até a demanda, recolhe o passageiro, entrega o passageiro no destino final e depois retorna ao seu ponto de táxi, onde aguarda a próxima demanda. Os resultados do projeto foram obtidos comparando três cenários diferentes. O cenário 1 é o cenário as-is, o cenário 2 e o cenário 3 foram desenvolvidos a partir do cenário 1, variando-se a quantidade e o posicionamento dos pontos de táxi. No cenário 2, apresentado à direita, temos apenas um ponto de táxi, localizado de forma central no campus da cidade universitária. Já no cenário 3, temos 3 pontos de táxi, distribuídos de forma estratégica próximo às demandas, às solicitações. E, como novamente nos baseamos no cenário as-is, onde existem 13 pontos de táxi, o número de unidades de transporte, ou seja, o número de táxis para atender às solicitações e às demandas, foram variados de uma em uma unidade por ponto de táxi. Ou seja, tínhamos 13, depois 26, depois 39, 52 e 65 unidades para atender às solicitações, sendo que as solicitações variaram de 5 a 10 solicitações por hora. Para vermos essa comparação, esses resultados em números, a gente tem aqui os gráficos. O gráfico 1 e o gráfico 2, que são gráficos de barras, barras azuis, laranjas e cinzas, representam o nível de serviço por quantidade de solicitação por hora. E aqui a gente tem para 13 e para 65 veículos, que são os dois extremos. Então a gente consegue ver, por exemplo, que para 5 solicitações por hora, quando temos 13 veículos disponíveis, no cenário 1 a gente tem por volta de 35% de nível de serviço, já no cenário 2 alguma coisa em torno de 43%, e no cenário 3 algo em torno de 39% de nível de serviço. E dessa maneira a gente consegue ver para diferentes solicitações por hora, então quanto mais solicitações nós temos, menor é o nível de serviço. E a gente consegue ver também que para o extremo, com o máximo de veículos, ou seja, 65 veículos aqui, a gente tem quase 100% de nível de serviço, de atendimento,
para todos os cenários até 7 solicitações por hora. A partir de 8 solicitações por hora, esse quadro já começa a mudar. Um outro dado que a gente consegue ver aqui também é o tempo médio de corrida, que também está dividido por número de solicitações por hora. Então, para 5 solicitações por hora, a gente tem que o tempo médio de corrida é similar no cenário 2 e 3, que é uma condição que vai alterando conforme a gente aumenta o número de solicitações por hora. O que acontece é que no cenário 2 a gente tem respostas melhores, ou seja, tempos médios de corrida menor, conforme a gente vai tendo mais solicitações. E o último gráfico aqui, que é a distância média até a solicitação, é maior para o cenário atual, né, para o cenário 1, as is, e ela é menor para o cenário 3. Os números aqui nos levam a concluir que o cenário 2 é a melhor opção dentre as 3 opções comparadas. A distância média para a solicitação é menor no cenário 3, porém a distância média para retornar ao ponto depois de atender a demanda, ou seja, depois de deixar o passageiro na estação Butantã, é maior no cenário 3. Isso significa que o tempo médio de corrida, que é a principal métrica aqui, e o nível de serviço são melhores no cenário 2, embora essa métrica em específica, distância até a solicitação, seja melhor no cenário 3. E, de fato, a disposição as-is é o pior cenário dentre os 3 comparados. E, de fato, o posicionamento aqui se destaca como uma característica muito importante, que é basicamente a característica estudada na variação desses cenários para o atendimento e para o nível de serviço ser o melhor possível nesse transporte de passageiros. Para finalizar, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, Daniel Mota, que me incentivou e me deu muitos insumos para que essa pesquisa fosse desenvolvida, ao CNPq, que financiou todo esse projeto, e também à Universidade de São Paulo, que me proporcionou a oportunidade de fazer essa pesquisa. Muito obrigado.